Olá, acadêmico! Seja bem-vindo à disciplina de estágio 2, do curso de licenciatura em computação na modalidade à distância. Essa disciplina será ministrada por mim, professora Carmen Simão, e pela professora Ingrid Carvalho. Nessa videoaula, veremos aspectos voltados para a avaliação e softwares educacionais, voltados para a formação de professores de computação. Assunto este importantíssimo para o desenvolvimento da formação profissional do futuro professor, ou seja, você. Nessa primeira parte da videoaula, falaremos de avaliação. Assunto complexo, pois existem inúmeras concepções, formas, tipos, etc. Mas, trazendo para o nosso contexto educacional. Por que avaliar? A avaliação é um ato pedagógico que nos auxilia a identificar, analisar e explicar as dificuldades e avanços dos alunos no decorrer do caminho, a ponto de nos ajudar a traçar novas estratégias. Vejamos algumas. Avaliamos para acompanhar mudanças que os sistemas sofrem e por outras razões. A sociedade, a escola, pais, alunos e professores se interessam pela avaliação da aprendizagem. Tarefa didática necessária e permanente. Acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem, comparar os resultados obtidos com os objetivos propostos. Constatar progressos, dificuldades e reorientações do trabalho. Para maior aprofundamento em seus estudos, faça uma pesquisa na internet. Aqui apontamos o que avaliar, quais os critérios, instrumentos e situação temporal. Temos os seguintes apontamentos: reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho, sua finalidade é um aspecto crucial, atividade complexa que não se resume à realização de provas e atribuições de notas, os tipos de avaliações usados e a natureza das decisões adotadas dependem do referencial teórico do professor e do projeto político-pedagógico, o famoso PPP, da escola, colégio. Na prática educativa, quais são as abordagens educacionais? Nós já vimos algumas delas em outras videoaulas. Entretanto, vejamos esse quadro resumido. 1. Na abordagem tradicional, a quantidade e a exatidão na reprodução dos conteúdos como comunicado nas aulas. 2. Na abordagem comportamentalista, os objetivos de mudança de comportamento antes, durante e depois como parte de aprendizagem. 3. Na abordagem humanista, tem-se a autoavaliação. 4. Para a abordagem cognitivista, de forma qualitativa, sem pressão no sentido de desempenhos padronizados. 5. E na abordagem sociocultural, a autoavaliação e a avaliação mútua da prática educativa por professor e alunos. Em se tratando de avaliação, você encontrará diversos conceitos, definições com diversos autores nacionais e internacionais, falando sobre o assunto. Colocamos na forma de tópicos as seguintes definições. A avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo ensino-aprendizagem. A avaliação auxilia o professor e a escola a tomarem decisões sobre suas práticas. A avaliação auxilia o aluno e a família a refletirem sobre seu envolvimento no processo. E, para Paulo Freire, a avaliação é da prática educativa e não um pedaço dela. Tipos e funções da avaliação. Há 3 tipos de avaliação associadas às suas funções. 1. A somativa. Segundo Heidten 2000, a avaliação somativa tem como função classificar os alunos ao final da unidade, semestre ou ano letivo, segundo níveis de aproveitamento apresentados. 2. Formativa. É a realizada com o propósito de informar ao professor e ao aluno sobre o resultado da aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades escolares. 3. A diagnóstica.
é constituída por uma sondagem, projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do aluno, dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu. Portanto, ao avaliar, o professor deve utilizar-se de diversas técnicas e instrumentos variados, para que se possa diagnosticar o começo, o durante e o fim de todo o processo avaliativo, para que a partir de então possa progredir. Vejamos então nessa representação, em consonância aos tipos de avaliação citados no slide anterior. A avaliação antes do ensino, considerada inicial, contempla o coletivo, prognóstico e diferenciada dialógico. Para a avaliação durante o ensino, temos o tipo formativo, que aborda essencialmente a interação retroativa e proativa. E finalizando, temos o depois do ensino, com a avaliação somativa, que finaliza o processo e atribui-se as notas. Existem outras avaliações, como a avaliação dissertativa, que abstrai fatos e ideias em que o aluno expressa seus pensamentos, mostrando habilidades de organização, interpretação e expressão sobre determinado assunto. Uma outra avaliação com resolução de problemas, que estão baseados em situações reais, exigindo assim a aplicação formal do conteúdo. Uma outra avaliação é o trabalho em grupo, que são atividades de naturezas diversas, com a finalidade de desenvolver o espírito colaborativo e a socialização. Pois muito bem, hoje usa-se a denominação de avaliação, mas a prática de aplicação dos instrumentos de avaliação tem se resumido à aplicação de provas e exames, uma vez que essas são mais fáceis e costumeiras a serem executadas. A avaliação representa um dos pontos vitais para o alcance da prática pedagógica competente. Aqui apontamos alguns instrumentos como: as escolhas dependem dos objetivos a serem medidos e das condições em que são usados. Se o desempenho não for satisfatório, crie motivações, exercícios e atividades que permitam o alcance dos objetivos. O professor pode ser construtivista e usar provas, bem como ser tradicional e usar autoavaliação. Como você pode perceber, existem inúmeros outros instrumentos. Hoje inclui-se a facilidade de dispositivos móveis e as redes sociais. Todavia, a avaliação como um recurso de aprimoramento de indivíduos em diversos aspectos e da prática pedagógica, ela deixa de ser uma imposição e passa a ser um ato compartilhado. Por que avaliar? O que avaliar? Quem avaliar? E como avaliar? Para aprofundamentos, realize pesquisas na internet. A evolução tecnológica fez com que a maioria das pessoas se mantenha conectado a todo momento, e na sala de aula não é diferente. Vários fatores influenciam a disponibilidade de recursos tecnológicos na sala de aula, sendo que algumas instituições de ensino contam com salas de informática, onde há apenas computadores. Outras unidades escolares possuem outros dispositivos, como lousas digitais, tablets, além de alguns aplicativos especificamente desenvolvidos para fins didáticos. Aqui, trazemos em segundo momento da videoaula, que são definições sobre softwares. Portanto, softwares são programas de computador que, por sua vez, designam-se a um conjunto de instruções ordenadas que são entendidas e executadas pelo computador. Software educativo são programas de computador que visa atender necessidades e objetivos pedagógicos. Sua utilização esteja inserida num contexto e numa situação de ensino-aprendizagem, onde exista uma metodologia que oriente todo o processo. Sobre os tipos ou classificações de softwares, temos: software de apresentação funciona como um livro eletrônico.
Os tutoriais apresentam o conteúdo ao aluno utilizando recursos audiovisuais. Software de exercício e prática são tutores para revisão e memorização de algum assunto já visto pelo aluno. Simulação. Simulam o mundo real de forma simples. Os jogos educativos se propõem a ensinar algum conteúdo ou desenvolver capacidades intelectuais do jogador. Tutores inteligentes são os que controlam a seleção e a sequência de informação que é passada ao aluno. Hipermídia interativa promove a própria construção do software educacional. Entre outros, como por exemplo, via internet de forma individual e colaborativa. Para o uso didático dos softwares educacionais, nessa disciplina de estágio 2, indicamos os softwares CapTools e o Plickers, sendo o CMAP ou CMAP é uma ferramenta para elaborar esquemas conceituais e representá-los graficamente. O Plickers é uma ferramenta disponível na versão web e aplicativo para dispositivos móveis, de administração de testes rápidos. Mapa mental é uma ferramenta que permite a memorização, organização e representação da informação com o propósito de facilitar os processos de aprendizagem, administração e planejamento organizacional, assim como a tomada de decisão. Silva, 2009, definiu assim. E o mapa mental pode ser aplicado a qualquer tarefa, atividade profissional ou lazer, de modo individual ou em grupo, para planejar qualquer tipo de evento. A estruturação, tanto manualmente como utilizando-se o software de mapa conceitual, possui 3 características de acordo com Novak. 1. Hierarquização. Os conceitos dispostos em ordem de importância com hierarquia, ligados por palavras que conectam a rede de conhecimentos. 2. A seleção. Síntese gráfica dos aspectos relevantes. 3. Impacto visual. Unidimensional, que são os conceitos organizados na formatação vertical. E bidimensional, conceitos organizados na formatação vertical e horizontal. E tridimensional, conceitos na formatação vertical, horizontal e vertical, juntos. Para a ligação dos conceitos utilizados pelo autor de um mapa conceitual, deve apresentar palavras simples que conectam os conceitos atribuídos pelo autor. Com o auxílio da tecnologia, as aulas ficam mais divertidas e facilitam o aprendizado do aluno. Um exemplo disso é o aplicativo Plickers, uma ferramenta que permite a administração de testes rápidos para o professor digitalizar as respostas e acompanhar em tempo real o conhecimento de uma turma inteira, por meio de celular ou versão web. Após a aplicação da atividade, o Plickers registra o desempenho individual de cada aluno, facilitando o processo avaliativo com dados e gráficos precisos. Os softwares estão disponíveis nos links descritos no slide e no material de apoio, incluindo tutoriais. Para aprofundamento, consulte material de apoio, bem como realize pesquisas na internet. Pois muito bem, chegamos ao final desta videoaula. Esperamos que os vídeos apontados e os textos indicados no AVA lhe proporcionem grandes reflexões. Quero lembrar a você de que se organize com relação aos estudos, toda a documentação do estágio, as atividades no AVA, pois tudo tem prazo. Não esqueça de ler todo o material antes de realizar as atividades propostas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu tutor EAD e ou com as professoras via fórum de dúvidas. Fique de olho no fórum de notícias, pois as informações das professoras e ou da coordenação de curso serão de suma importância. Novamente lembramos a você para não deixar nada para a última hora. Realize todas as atividades no AVA e durante seu estágio na escola ou colégio. Essa disciplina diferencia-se das demais que você já cursou até agora,
muito embora a duração dela seja o semestre todo. Desejamos a você um ótimo semestre, estaremos à sua disposição juntamente com os tutores EAD.